Tá inteira a apresentação, doutor. Tá bom, Pode dar início aí. tá bom. Então, boa noite a todos. É um prazer estar falando com todos vocês e conforme a gente tinha combinado, né? Cada semana, cada segunda-feira, um de nós três da equipe da diretoria científica vamos falar algum assunto, né, de interesse da rede, da Science Life. E o assunto que eu trouxe hoje, né, é para a gente falar um pouquinho da doença que mais mata no mundo, que é o infarto do coração. E aí eu queria mostrar para vocês por que a gente adoece desse evento aí, né? Então, assim, a gente trabalha promovendo saúde, né? A Science Life é uma empresa que veio para trazer um pouco mais de saúde. E aí eu vou trazer alguns termos para vocês, porque é importante, quando a gente vai apresentar o nosso produto, né, que a gente seja condizente com o que a gente está falando, né? No final, eu vou falar um pouquinho sobre a tríade, tá? Mas esse termo aí, ó, biohacking, alguém já ouviu falar? Coloca no chat aí se alguém já ouviu falar esse termo biohacking, tá? Eu vou fazer uma definição bem rápida aqui. O biohacking, na verdade, o principal objetivo do biohacking é hackear o corpo e encontrar meio de otimizar o seu funcionamento. Então, ele usa tanto tecnologia quanto a biologia para formar humanos capazes de elevar seu desempenho corporal ao nível máximo, né? Então, tem um objetivo, quando a gente fala em biohacking, que é um termo dentro da medicina que vem crescendo muito, tá? Que é o objetivo de mapear todo o nosso organismo para descobrir pontos falhos e melhorar, elevando a potência e a capacidade de cada indivíduo. Então, assim, o Genolife, a tríade da saúde, nada mais é do que biohacking para tentar melhorar a nossa saúde, para melhorar a nossa qualidade de vida, tá? Então, quando a gente fala de biohacking, não existe uma única coisa, mas é um conjunto de coisas que você vai tentar fazer, melhorar seu sono, fazer atividade física, meditação, e eu vou mostrar aqui por que é importante, tá? Então, a pergunta que a gente sempre faz, como que você quer envelhecer, né? Então, você pode envelhecer, né, com uma vida saudável ou você pode envelhecer dentro de um hospital, né? E a maioria, e essa foto é muito verdadeira, porque no tempo que eu trabalhei dentro da UTI, o que eu mais via era a senhorinha cuidando do senhor que já estava com a saúde bastante debilitada, né? E quando a gente pensa, né, até quando a gente quer viver, a gente tem que lembrar o quê? Que a vida é uma viagem, que ninguém quer chegar até o destino final. Só que, por alguns motivos, né, da vida, a gente sempre acaba tendo um evento, e a maioria das vezes, ou vai ser um evento cardiovascular, que vai abreviar a vida dessa pessoa, lá para os 30, já peguei paciente com 30 anos, com 40, 50 anos, ou se ele passar desse evento cardíaco, se ele continuar com a vida ruim, ele vai acabar tendo um câncer, né? Que a morte de um paciente com câncer, vocês sabem como é, né? É muito sofrimento, não só para a pessoa, como para a família em si, tá? Então, do que as pessoas morrem, né? Quando a gente pergunta assim, qual é a causa de morte no mundo, né? E aí, ó, esse estudo esse dado estatístico da Organização Mundial de Saúde mostra o quê, pessoal? Que a doença isquêmica cardíaca, em 2000, era a doença que mais matava no mundo, cerca de 7 milhões, seguida do AVC e depois de doenças respiratórias. Quando a gente vai para 2016, que esse estudo foi de 2000 a 2016, olha lá, a doença cardíaca isquêmica ainda continua sendo a principal causa de morte, quase 9 milhões, seguida de AVC, mas olha uma coisa que vem crescendo aqui, né? É o câncer, tá? Alzheimer e outras demências, que vocês vão ver lá no futuro, lá na frente, está tudo ligado com o processo inflamatório crônico, que é uma inflamação prolongada, subclínica, que não tem uma clínica evidente, né? Então, quem vive mais nessa pergunta? Ó, dados do IBGE, tá? Mostram que de 2018 as mulheres geralmente vivem mais que os homens. E aí tem várias explicações, né? A mulher, ela vai no médico desde que ela começa a menstruar, né? Ela cuida mais da saúde, ela se preocupa mais com a estética, inclusive, né? E isso acaba levando uma melhora da saúde. O homem, sempre pensando em trabalhar, né? Acaba
sendo viúvo mais cedo, tá? E olha esse dado aqui da nossa sociedade de cardiologia. Ao longo dos anos, apesar dos avanços aí dentro da medicina, dentro dos medicamentos, a mortalidade cardíaca continua aumentando muito, tá? Isso aqui, ó, em 2017. Quando você vai lá no site, isso é uma pesquisa aberta, vocês podem entrar lá no site da SBC, ele mostra o cardiômetro, que é o número de óbitos em atual, tá? Em dias atuais. Então, isso eu tirei de ontem, ó, dia 10/7, tá? Por volta de 9h36, quando eu estava montando essa aula. Ó, no ano, já foram 211 mil mortes por doença cardiovascular. Quando você olha no dia, tá? No dia morreram até aquela hora lá, ó, 3h30 da tarde, quase 712 pessoas por óbito por doença cardiovascular, tá? Então, apesar dos avanços dentro da medicina, olha a perspectiva aqui, ó, pela Organização Mundial de Saúde. A doença cardiovascular, que é assim, vermelhinho aqui, ó, é a reta mais superior ali, ó, uma projeção de aumento de quase 25% na mortalidade, na morte por doença cardíaca. E o mais triste disso, pessoal, que a doença cardíaca é uma doença 99% das vezes evitável, tá? Por mudança do estilo de vida, você consegue evitar isso. Então, o que eu estou propondo aqui, né, e o que a medicina integrativa vem trazendo é uma mudança de foco. Não adianta a gente fazer telemedicina, avançar com a robótica, né, avançar no... Se o nosso biohacking, né, tudo que a gente tem que fazer não está sendo feito, né? Se a gente continua comendo porcaria, dormindo mal, sedentário, né, e a gente vai ver isso lá na frente. Então, hoje a medicina, gente, isso é um paciente aqui, um pós-infarto, você vê que ele está canulado aqui, ó, esse cano aqui está passando sangue, onde vai numa máquina, e a máquina faz o papel de bombear o sangue e trocar os gases, o CO2 pelo oxigênio. Então, gente, e cheio de medicamentos para manter os batimentos, né? O paciente está entubado, respirando por aparelho, está em coma. Então, assim, o que eu quero mostrar com essa foto? Se a gente quiser, a gente pode manter um ser vivo aí, ser vivo não, né? Mas um ser com o funcionamento dos órgãos ali, 1 ano, 2 anos, mas qual é a qualidade de vida que esse paciente, se sair, vai ter? E qual é o custo para a nossa sociedade, né, de tanta tecnologia assim, né? Então, essa é a mudança de foco. Essa é uma das últimas fotos que eu tirei com o paciente que ele pediu, tá? Eu fazia esse procedimento de desobstruir as coronárias, tá? Isso foi umas 2 da manhã. Você vê ali na telinha aqui, ó, a coronária direita dele. Mas o que acontece? Tinha dia que eu estava de sobreaviso que eu ia fazer 4, 5 procedimentos desses de madrugada. Eu não conseguia dormir de tanto procedimento que tinha. Só que o mais decepcionante é que depois de 3, 6 meses, o paciente voltava com o mesmo quadro. Por quê? A gente tratava, enxugava o gelo, mas não curava esse paciente, não mudava, não fazia ele ter essa mudança de mentalidade. E a minha proposta hoje aqui, pessoal, é para todo mundo da rede que vai trabalhar com essa parte, né, de vender produtos para melhorar a saúde, você também tem que ter uma boa saúde. Porque imagina se você vai num médico que está fumando na sua frente falando para você não fumar. Então, vocês têm um papel muito importante dentro da sociedade, porque vocês estão vendendo uma coisa que se chama saúde, né? Todo mundo fala que saúde não se vende, né? Mas a proposta da Science Life é justamente trazer saúde utilizando a ciência, né? Então, a gente fica uma hora cansado. E aí eu desisti, parei de fazer esse tipo de procedimento e comecei a investir nessa área de prevenção, tá? Então, o que é prevenção? Quando a gente fala prevenção, o que o cardiologista vê e o que o paciente vê? Existe uma falta de comunicação, tá? Prevenção não é tomar remédio. Prevenção não é fazer exame e check-up. Prevenção é você ter consciência e fazer, e ter atitude de fazer o que você precisa fazer. Porque o grande problema não é, hoje em dia, a falta de informação, e sim é a capacidade de botar em ação o que você tem de informação, né?
Então, hoje, a medicina integrativa, como eu já falei na palestra lá de abertura, ela trabalha esses 5 pilares, tá? O controle da saúde mental, um sono reparador, uma boa alimentação, atividade física, né? E o cuidado em geral com a saúde, né? Então, vamos entrar agora no tema, tá? Por que adoecemos? Se alguém tiver alguma dúvida, pessoal, alguma pergunta, manda no bate-papo, que o Hector depois a gente tenta discutir isso, tá? Ao longo das horas aqui, ou senão a gente responde no privado depois. Ó, dá uma olhada nessa foto aí, pessoal. Isso aqui é de 1937, do século passado, tá? Não tem 100 anos isso, tá? E essa foto são crianças que ficavam nessas câmaras hiperbáricas para tratar poliomielite, tá? E elas ficavam aqui semanas, meses, comendo só por ali e deitadas, entendeu? Então, naquela época da medicina, isso aqui era a vanguarda que existia. E hoje, a gente olhando para trás, a gente fala que é um absurdo o que eles faziam, né? Mas esse é o ponto que eu quero chegar. A gente ficar focando em medicamento para ter prevenção de uma doença extremamente evitável, né? Só com alimentação e mudanças de hábitos de vida, tá? Quando você chegar lá em 2050, você vai falar assim, que absurdo que era as pessoas acharem que medicamento ia reduzir o risco cardiovascular, igual vocês viram que não está reduzindo, né? Então, Aristóteles já falava, né, que o ignorante afirma, o sábio duvida e o sensato ele vai refletir, tá? Só para vocês terem ideia como que funciona o coração, ó. O coração, ele é uma massa de músculo, tá? Em repouso, o fluxo normal que o sangue bombeia, que o coração bombeia no nosso corpo, vai em torno de 80 ml por minuto, a cada 100 gramas de músculo. Quando o coração precisa trabalhar bem forte, né? Você está fazendo exercício físico, teve um susto, está fugindo de alguma ameaça, ele pode aumentar em quase 400 ml por minuto, tá? De fluxo. Então, ele tem um alto consumo de oxigênio e por isso que ele não pode ficar sem receber oxigênio. Se ele fica mais de 10 minutos sem receber oxigênio, já está começando a morrer músculo cardíaco. O neurônio, menos ainda. Se o neurônio, o neurônio é a célula, né, que produz nosso pensamento, que está lá no cérebro, 3 minutos sem oxigênio, ele já começa a morrer. Por isso que no AVC, quanto mais rápido você tratar, menos cérebro você vai perder. E no infarto é a mesma coisa. Quanto mais rápido você tratar, menos músculo você vai estar perdendo. E essa é a história natural de um infarto. Existem várias causas, tá, pessoal, para você ter um infarto, mas a mais comum é o que a gente chama de aterosclerose, que é a formação de gordura na parede do vaso sanguíneo, tá? Isso aqui, ó, é um corte transversal. Eles pegaram o vaso sanguíneo, cortaram e estão mostrando aqui para vocês, tá? As diferentes fases até você ter a formação dessa placa de gordura. Porque o colesterol alto, passando aqui dentro do vaso, não tem problema. O problema é se ele começar a se depositar aqui na parede do vaso, ó, tá? Que aí sim vai começar a formar as placas de gordura e uma hora essa placa de gordura pode romper, tá? E o rompimento dessa placa vai formar um coágulo. Igual quando você machuca o braço, que você sangra e depois forma uma casquinha. Então, esse coágulo, se tiver numa estrutura fechada, acaba entupindo o vaso sanguíneo. E aí leva um quadro de um infarto, tá? A evolução disso aqui, ó, vocês podem ver, é ao longo de décadas, tá? Esse é um desenho, ó, de uma coronária cortado e mostrado de frente, assim, ó. Aqui, onde está o buraquinho aqui, é onde passaria o sangue. E essa parte mais amarelinha, ó, é a gordura que foi se depositando na parede do vaso e vai entupindo o vaso sanguíneo, tá? Progressivamente. Quando você rompe essa plaquinha, forma um coágulo, aqui está em pretinho, né, mas mostrando que esse coágulo formado a partir da ruptura dessa capa aqui de fibra, tá? Esse é um exemplo, ó, de um coração saudável, tá? Só de músculo, tá? Sem nada.
tá? E um coração de uma pessoa com excesso de peso, sobrepeso, obesidade. Veja que esse amarelo aqui, ó, é um monte de gordura que forma em volta do órgão. Então, essa gordura, ela não forma só nos vasos sanguíneos, ela forma em volta dos órgãos. Isso é o que a gente chama de gordura visceral, que é o mais importante, o que aumenta o risco cardíaco, tá? Bom, então os fatores de risco para infarto, os clássicos vocês já sabem, né? A genética, o LDL, que é o colesterol ruim aumentado, o HDL, que é o colesterol bom diminuído, a pressão alta, o diabetes, o cigarro. Mas o que eu quero mostrar aqui são outros fatores de risco, tá? Porque, além de uma alimentação adequada, um controle da pressão arterial, o controle do colesterol, parar de fumar, o diabetes e fazer atividade física, existem outros fatores de risco, né? Então, veja que a maioria desses fatores de riscos aí, ó, a pressão arterial, colesterol e diabetes, é 99% devido a um comportamento inadequado. A pessoa não tem uma doença chamada hipertensão arterial, ela tem um estado alterado que a gente chama de pressão alta, tá? Você falar que você é hipertenso, na verdade, você está falando assim, o meu corpo está sofrendo alguma coisa que minha pressão começou a subir. Ou o seu colesterol começou a subir por algum motivo. Sua glicose começou a subir por algum motivo. E 90% das vezes é a alimentação e o sedentarismo. Mas vamos falar do sedentarismo aqui, ó. Esse é uma pesquisa, olha, do Ministério do Esporte, tá? Cerca de quase metade da população é sedentária, tá? Quase 30%, ó, faz práticas de atividade física e 25% pratica algum esporte, tá? E qual é o motivo? Foram perguntar qual é o motivo da pessoa ser sedentária, né? Por que elas não praticam atividade física? E veja que a maioria dos sedentários está nessa faixa aqui, ó, de maior risco cardíaco. A gente sabe que a idade é um fator de risco. Em vez dessa pessoa fazer atividade física, ela começa a ficar mais sedentária, que é entre dos 54 aos 74 anos, quase, ó, 65% sedentário. E a principal causa, olha lá, ó, não é problema físico, é não gostar de fazer ou não querer fazer atividade e falta de tempo. Problemas de saúde, ó, 20%. Mas eu duvido que exista algum problema de saúde que não permita a pessoa fazer uma atividade física. A não ser que ela esteja em coma, né? Seja uma pessoa acamada, em coma, aí tudo bem. Tá? Mas veja que a maioria ou é porque acha que não tem tempo ou porque não gosta. Vocês, nem todo mundo gosta do trabalho que está, mas faz. Vai lá, acorda cedo, vai trabalhar, doa seu tempo, doa sua saúde, fica trabalhando em turno noturno, não é? Mas a única coisa que vai trazer um benefício em reduzir 54% morte cardiovascular, ou seja, mais da metade, vai reduzir mais da metade o risco de você morrer por doença cardiovascular, que é a causa de maior morte. Reduz em metade o risco de você ter um AVC, reduz em 37% o risco de você ter um câncer, morrer por um câncer, tá? E reduz em quase metade por cento o risco de todas as mortes aí de qualquer indivíduo quando você faz atividade física. É uma coisa barata, tá? Se você se dedicar 1 hora por dia, olha o quanto de benefício você vai ter. Não existe nenhum medicamento, nenhum procedimento, nem cateterismo, nem ponte de safena, que reduz tanto o risco de uma pessoa morrer quanto a atividade física. E o principal motivo para a pessoa não fazer ou é porque não gosta ou porque não tem tempo, né? Isso é realmente, assim, muito frustrante. Então, a mudança do foco é isso, é olhar os pilares da saúde. Quando você vai avaliar os riscos ocultos à saúde, olha esse estudo aqui, ó, publicado numa das maiores revistas científicas da área médica. Vocês já ouviram falar da JAMA, né? Porque hoje, com o Covid, tudo é publicado no JAMA, na New England. Então, são revistas de alto impacto científico. Ele avaliou o quê? O uso da televisão, tá? Ele pegou 200 mil pessoas e acompanhou durante 10 anos. A cada 2 horas em frente à televisão,
você aumenta o risco de diabetes em 20%, o risco de algum problema cardíaco em 15% e o risco de morte em 13%. Então, quando você reduz em pelo menos 2 horas, tá, o uso da televisão, você previne a cada 100 mil pessoas 176 novos casos de diabetes, 38 casos de infarto, 104 mortes. Isso é um estudo que foi feito pela Universidade de Harvard. Tá? Mesmo se você não é médico, você sabe a seriedade dessa universidade aí. A doutora Fabi já fez uma palestra semana passada, né, a Fabiane, ela deve ter falado sobre a microbiota intestinal. Para vocês terem uma ideia, a gente é muito mais bactérias do que células, tá? Para tu ter ideia, o nosso DNA representa 10% de todo o DNA que a gente contém, se for contar vírus, bactérias, protozoários e outros micro-organismos que a gente tem no nosso corpo. Então, a gente é muito mais bactérias do que células. E, com certeza, a diversidade e a quantidade de bactérias que a gente carrega no nosso corpo vai influenciar na nossa saúde. Esse estudo aqui também, ó, publicado numa grande revista internacional, mostrando que a disbiose intestinal, que é uma alteração da sua flora intestinal, pode aumentar o risco cardiovascular. Então, veja, o paciente que tem predisposição, tá? E que fazem uso de muita proteína animal, ovo, queijo, carne, né? Eles vão aumentar a quantidade de colina, tá? De biotina, tá? E essa colina vai virar um aminoácido lá no fígado, que a gente chama de TMAO, que é o tetrametil-acetil-CoA. Ela aumenta o acúmulo de colesterol em macrófagos, aumentando as células espumosas nas paredes das artérias e causando a aterosclerose. Então, veja como uma alimentação que não é feita para você, com uma disbiose intestinal associada, esse intestino vai ficar inflamado, essa inflamação vai ativar proteínas do fígado que vão produzir toxinas que vão acelerar o processo de depósito de gordura nas artérias. E isso já está comprovado, gente, tá? Quando a gente fala do sono, né, e o risco cardiovascular, olha esse posicionamento da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Vocês já ouviram falar de apneia do sono, que é aquela pessoa que ronca, fica acordando à noite para ir no banheiro urinar, né? Que durante o dia está muito cansado, sonolento, porque não dormiu direito à noite. O sono, a doutora Maíta vai falar, o sono tem que ser algo reparador. Se você dorme e acorda cansado, é que seu sono não está sendo reparador. E isso vai trazer consequências ao longo dos seus meses e anos. Só que a maioria não percebe que dorme ruim, porque você não dorme um dia e no outro dia começa a acordar dormindo mal. Isso é progressivo, nosso corpo vai se adaptando, tá? E olha só, quase 83% dos pacientes hipertensos têm apneia do sono, 87% tem doença coronária, tem apneia do sono, AVC, pacientes que tiveram AVC, quase 90% têm apneia do sono. Então, se você tem cardiopatia, se você é hipertenso, você tem que investigar seu sono, tá? Porque isso tem um tratamento. Você pode tratar a apneia do sono usando um aparelhinho, aquele que dorme com ele, que é o CPAP, que vai jogar ar durante o seu sono. Por quê? Durante o sono, sua oxigenação pode ir para 80, 70 de oxigenação. E isso causa um processo inflamatório muito grande. Se 2/3 da sua vida você precisaria dormir, né, vamos contar que a gente tem 24 horas, o ideal pelo menos 8 horas de sono. É o único momento do seu dia que seu corpo vai relaxar, que sua mente vai relaxar, e você está lá brigando para respirar. Então, você não consegue ter um sono reparador. Quando a gente vai falar de saúde mental e risco cardiovascular, esse estudo, ó, com mais de 25 mil pacientes, que é o InterHeart, é o maior estudo para avaliar fatores de risco para doença cardíaca, tá? Então, eles acompanharam por um período longo mais de 52 países. E olha lá, ó,
as desordens como depressão, tá? Estresse financeiro, tá? Tudo isso, ó, tem relação com risco cardiovascular. Olha esse, mostrando aqui, ó, botando em gráficos, se a pessoa tem um estresse no trabalho, estresse em casa, ou um estresse financeiro, ou, né, e qualquer um dos estresses, não precisa ser só no trabalho, pode ser em casa, o casamento não está bom, né, a vida não está boa, ou um estresse financeiro, falta de dinheiro, tá? Isso aumenta o risco cardiovascular aqui, ó, em quase 2 vezes, se for um estresse no trabalho, for um estresse permanente. Se o estresse é em casa permanente, também 2 vezes o risco de morte, tá? Por doença cardiovascular. Então, o posicionamento da Sociedade Brasileira de Cardiologia fala o quê? Ó? Nesse estudo, os fatores de risco psicossociais, estresse, depressão, pode colocar aí junto, ansiedade, foram responsáveis por 33% do risco de desenvolver um infarto na população. Então, veja que o fato de você ser estressado, de você ter depressão ou de você estar ansioso, aumenta em 33% o risco de você infartar. E a tríade da saúde foi muito assertiva, porque ela vem tratar a saúde mental, vem tratar a parte digestiva e o cardiolife, que vem dar mais energia e disposição, diminuir a produção, aumentar a produção de óxido nítrico, ser um antioxidante. Então, assim, é muito importante que vocês tenham isso como informação, porque quando vocês forem oferecer um produto desse para alguém, vocês têm que ter noção, né, um pouco do que vocês estão oferecendo. Não é simplesmente um comprimido para baixar a pressão, não é simplesmente um comprimido para controlar colesterol. Essa tríade da saúde vai melhorar o eixo intestino, cérebro, coração. Tá? Então, foi muito assertivo. Então, olha esse outro estudo aqui, ó, mostrando o quê? Que a religião, a religiosidade, não importa qual, tá? Ela reduz o risco cardiovascular e câncer também, tá? Ó, foi um estudo que acompanhou mulheres, tá? Enfermeiras de 1996 a 2012, um estudo de longa data, tá? E olha o que ele mostrou, que as mulheres que frequentavam pelo menos uma vez por semana algum culto, tá? Elas reduziam aqui, ó, o risco de morte cardiovascular em quase 14%, tá? E o risco de câncer em quase 22%. Gente, não tem medicamento que reduz tanto assim o risco de você morrer, tá? Então, assim, são hábitos de vida saudável. E aí, qualquer explicação aí, pode ser a fé, pode ser a religião, mas, assim, convenhamos, a pessoa que se preocupa com a espiritualidade, ela está muito mais focada na saúde dela, ela olha para o corpo dela, ela sente os sintomas que ela está apresentando, então ela procura se cuidar mais. Então, a espiritualidade, a religiosidade é uma forma de você ter uma espiritualidade, né? Você não precisa ter uma religião para ter uma espiritualidade, mas a religião é um caminho que leva você a ter uma mentalidade com mais espiritualidade, né? Então, ó, a frequência a serviços religiosos foi associada a um risco significativamente menor de mortalidade por todas as causas cardiovasculares e por câncer entre as mulheres. Religião e espiritualidade podem ser recursos pouco valorizados que os médicos podem explorar com seus pacientes, conforme apropriado. Quem aqui vai numa consulta e é questionado sobre a religiosidade, sobre a espiritualidade? Que é perguntado sobre o sono, que é perguntado sobre o seu intestino, entendeu? Então, diversas coisas externas podem influenciar na nossa saúde cardiovascular. Aqui eu trago, ó, sobre a saúde da boca, tá? Os mesmos fatores de risco para você ter uma saúde bucal ruim, que é uma inflamação da gengiva, uma
o que a gente chama de doença periodontal, que é a doença que vai fazer com que os adultos percam os dentes, que ele vai comendo aqui a gengiva, ó, e vai destruindo todo o tecido ósseo que sustenta o osso, o dente, entendeu? Que é o quê? O cigarro, diabetes, colesterol alto, excesso de carboidrato. Os fatores de risco são semelhantes tanto para a doença periodontal quanto para a aterosclerose, tá? Então, essa revisão aqui, ó, sobre inflamação dentária, inflamação do periodonto, que é esse tecido que sustenta o dente, tá? Mostrando que a inflamação no periodonto está relacionado, ó, com disbiose intestinal, a doutora Fabiane já falou, né, que é a mudança da flora intestinal, que vai aumentar o risco de infarto, vai aumentar a depressão e ansiedade, com inflamação no fígado e com aumento do risco de formação de placas de gordura nas artérias, tá? Com parto prematuro. E aí eu pergunto para vocês devem conhecer alguém aí que já fez cirurgia cardíaca, né, já fez ponte de safena, já botou stent. Quantos foram avaliados por um dentista antes de fazer um procedimento desse? Quantos, depois que infartaram, tiveram a recomendação de ir num dentista para ver se o foco da inflamação é o dente? Se o foco da inflamação é o intestino que está disbiótico, e se você não cuidar daquilo ali, você vai perpetuar o processo. É só esperar para ter um novo evento, tá? Então, veja como essas bactérias da boca, a boca é a região mais contaminada do nosso corpo, mais que a região do ânus. E aquelas bactérias lá na boca, elas estão em contato direto com a nossa mucosa da boca. E essas bactérias, existe uma bactéria chamada Porphyromonas gingivalis, que ela é capaz de se ligar às células inflamatórias e comandar essas células inflamatórias, causando câncer, acelerando o processo de aterosclerose, que é a formação de placas de gordura. E isso já está comprovado, gente. Só que, assim, quem vai se beneficiar se a gente falar que a pessoa tem que tratar o dente, né? Se falar que tem que tratar o intestino? As pessoas não querem curas, as pessoas querem controle de doenças, né? Então, esse foi um trabalho que eu fiz no meu mestrado, mostrando que a gente sabe que a inflamação na boca, ó, leva à formação de placas de gordura. Mas será que a inflamação na boca pode influenciar naquele stent que eu estava colocando lá, aquela molinha que mantém a artéria aberta depois de um infarto? E eu consegui publicar o meu trabalho lá numa revista internacional, mostrando que os pacientes com doença periodontal aumentam o risco daquele stent fechar ao longo dos meses. Então, é importante que, se você teve algum evento, ou mesmo se você não teve nenhum evento cardíaco, que você vá no dentista, faça uma avaliação a cada 6 meses, a cada 1 ano, porque é o lugar mais contaminado do seu corpo, é a boca, por mais que você escove dente. E se você tem um processo inflamatório ali perpetuando, aquilo ali vai ser o foco de desenvolver um câncer, vai ser o foco de desenvolver um Alzheimer, um Parkinson. Não é à toa que os idosos, quando chegam com 70, 60, e no SUS, pior ainda, com 50, 40 anos, às vezes a pessoa já perdeu todo o dente. Foi muito difícil eu fazer esse estudo, porque todo paciente que tinha doença cardíaca, eu ia avaliar a boca. 80% já não tinham dentes, porque perderam ao longo da vida, e aí teve um infarto, porque as doenças são associadas. Lembra que eu falei que os fatores de risco são semelhantes? Tá? E aí o que eu queria, estamos quase chegando no final, tá? E aí a gente vai abrir para perguntas. Eu falei com o Hector, 21 horas eu tenho outro compromisso, mas aí a gente abre um pouquinho para perguntas, tá? Esse trabalho aqui, ó, foi feito na Segunda Guerra Mundial. Os americanos, eles contrataram um estatístico para ele avaliar aonde eles deveriam blindar os aviões de guerra deles, para evitar perdas, né? Para evitar que os aviões fossem abatidos. Né? Não dá para blindar o avião todo, senão ele fica pesado, consome combustível e não decola. Né? Então, tinha que ser eficiente. Aonde eu deveria blindar? Tá?
Então, esse estatístico chamado Abelwald, ele fez um trabalho fenomenal. Ele mapeou todos os aviões que chegavam lá nos aeroportos, vindo do combate, e ele mapeou ponto por ponto aonde eles chegavam com essas perfurações aí, ó. Bastante perfuração na cauda, nas asas, né? E a grande pergunta que eu faço para vocês, coloca aí no chat, pessoal. Vamos botar no chat aí, que eu vou abrir o chat para ver também. Coloca aí, ó. Aonde vocês acham que deveria ser blindado o avião? Coloca aí a resposta, pessoal. Aonde vocês acham que ele recomendou a blindagem do avião? Vou beber uma água aqui enquanto isso. Isso aí, isso aí. Muita gente acertando, tá? Então, é isso aí, ó, pessoal. Ele mandou blindar, sabe aonde? Na cabine do piloto e no motor. Por quê? Porque os aviões que foram atingidos na cabine do piloto e no motor não chegavam no aeroporto. Esse é o viés de sobrevivência. É preciso a gente enxergar o que a gente não está vendo, tá? Não é porque o colesterol subiu que eu tenho que só tratar o colesterol. Não é porque a pressão subiu que eu tenho que tratar a pressão. Não é porque a glicose subiu que eu tenho que tratar a glicose com remédio. Se você não mudar o que fez subir, o que está por trás disso, não adianta, porque você vai morrer por um infarto com a pressão ótima, com o nível de colesterol excelente, com a glicose controlada, mas você vai morrer de um infarto, de um AVC, porque a causa não foi controlada. É a mesma coisa, está pegando incêndio aqui no meu prédio, está a sirene tocando, eu vou lá e desligo a sirene, em vez de apagar o fogo, entendeu? Então, é essa visão que eu quero trazer para vocês. E a gente vai melhorar a disposição para ter exercício físico, a gente vai melhorar a nossa compulsão por fome, compulsão por doce, melhorar a nossa alimentação quando o nosso intestino estiver funcionando bem e absorvendo os nutrientes que precisa. Quando a gente dormir bem e não tiver mais ansiedade e compulsão para comer. Quando a gente estiver dormindo bem e tiver energia para fazer atividade física, para render mais no trabalho, com menor tempo e sobrar tempo para fazer atividade física, tá? Então, a tríade da saúde, eu acho que foi uma iluminação que o Ogea teve de trabalhar justamente os 3 pontos, que é o principal ponto que a medicina integrativa vem trabalhar: disposição, intestino, sono e o cérebro, tá? Então, o CardioLife, ele justamente vem isso aí, em auxiliar a saúde cardiovascular, aumentando a energia, auxiliando na pressão arterial como um potente antioxidante. Ele tem uma coisa aqui que eu gosto de chamar muita atenção, tá? As vitaminas do complexo B de bola e a coenzima Q10, elas participam diretamente na produção de energia. Por quê? Nosso corpo, ele precisa de energia. Ele utiliza através de uma via chamada ciclo de Krebs, que é onde você vai pegar a glicose que você consumiu junto com oxigênio e vai formar uma coisa chamada ATP, adenosina trifosfato. O ATP é o combustível das nossas células. Quanto mais ATP você produz, mais disposição e energia você vai ter. O cérebro, o neurônio, é um local onde consome muito nosso ATP. O coração é outro. Então, se você melhora a oferta de oxigênio, a oferta de energia, tá? Porque a gente é ser aeróbico, a gente precisa do oxigênio, mas a gente precisa de glicose, a gente precisa dessas vitaminas como cofator para produzir mais energia, tá? E aí, o recado que eu queria deixar para o final, tá? Vários insights a gente deixou aí, mas tudo que eu falei aqui depende de uma mudança de comportamento, tá? Mudar comportamento é a coisa mais difícil do ser humano. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele está acostumado com a rotina, ele não aceita mudanças. Você tem que ser
uma pessoa que vai ir contra o seu pensamento. E eu vou te explicar como que você vai fazer isso. Mudar não é fácil, mas depende de 4 etapas que eu vou falar aqui agora. A gente está terminando já. A primeira fase de uma mudança, a gente chama de uma mudança inconsciente e incompetente. É aquela pessoa que não sabe quais são os malefícios, que não sabe o que deve fazer, e ela não faz, não bota em ação, porque ela simplesmente não sabe o que tem que fazer. Isso era cabível lá na década de 50, de 30, que a gente via as pessoas fumando, via propaganda de Coca-Cola, via propaganda de cigarro, né? Via propaganda de cerveja, né? Mas isso é coisa rara hoje em dia. Hoje, a informação, a consciência existe. Só existe a incompetência de não querer fazer. Mas, vamos lá. O primeiro é o inconsciente e incompetente, coisa que ninguém aqui tá, porque só com a aula de hoje, com a aula da Fabi da semana passada, a consciência já veio, a informação vocês já têm. A segunda fase de um processo de mudança é a pessoa ser consciente, mas incompetente. As pessoas não mudam porque elas sabem o que precisam fazer. Colocou na caixinha dela ali que ela precisa fazer atividade física, porque vocês viram o quanto que melhora a qualidade de vida, reduz o risco de morte. Ela sabe que não pode comer carboidrato, ela sabe que tem que melhorar o sono, ela sabe que tem que melhorar o intestino e para isso tem que comer coisas boas. Então, a maioria, né, alguns hoje aqui vão estar nessa fase do consciente, mas incompetente. Eu sei o que eu preciso fazer, mas eu ainda não pus para executar isso. Por quê? Porque estou ansioso, porque eu tenho dores crônicas, porque eu estou fadigado, estou com baixa energia, né? Não tenho energia porque meu intestino não funciona, tá? Aí vem essa fase, que é a fase onde a maioria não vai progredir, tá? Que é essa aqui, ó, a fase do competente e consciente. Por quê? Toda vez que você sai da sua zona de conforto para uma área desconhecida, é o sedentário que nunca fez atividade física e começa a fazer. Ele começa a ter taquicardia, palpitação, acha que vai morrer. E o cérebro dele fala assim, para de fazer, entendeu? Né? Ou sente um pouquinho de falta de ar, para de fazer. Então, quando você entra numa zona desconhecida, o seu cérebro vai tentar sempre te jogar para a zona de conforto de volta. Então, sair da zona de conforto é você mudar mesmo com medo. Mesmo com o medo que o seu cérebro faz você ter, tá? E aí vem essa fase do consciente e do competente. Você está fazendo uma atividade física, você está caminhando, você cortou o glúten, cortou o leite, porque você sabe os malefícios e os benefícios de cada coisa que você está fazendo. Só que isso é a maior briga que o seu cérebro vai ter, porque toda hora ele vai querer te jogar de volta para a zona de conforto. E é nessa hora que você tem que manter. A disciplina é muito mais importante nessa fase, tá? Por quê? Passado 21 dias, depois de um mês, tá? Você entra nessa fase aqui. Só tem mais uma coisa aqui, ó. Então, você vai ter 2 caminhos para escolher. O seu cérebro vai olhar aquele caminho mais difícil, que é comer bem, fazer exercício físico, gastar energia, ou o seu cérebro vai querer te jogar para o caminho mais fácil. E o caminho mais fácil é o fast food, é o cigarro que vai controlar a sua ansiedade, né? É a televisão que vai te relaxar, né? E aí, quando você pensa em gastar energia, você já não tem energia. Mas o medo, o medo é a ferramenta que seu cérebro tem para querer te procrastinar, né? E quando você começa a fazer o exercício de repetição, sendo consciente e competente, uma hora seu cérebro vai cansar de brigar com você e vai aceitar. E aí você vai virar o quê? Um inconsciente, mas competente, que é o hábito. O hábito nada mais é que você fazer algo sem pensar. Por que você toma banho todo dia sem pensar? Escova o dente todo dia sem pensar?
porque alguém forçou você a escovar o dente todo dia depois de comer. E isso virou um hábito e hoje você nem pensa nisso, certo? E eu termino a minha apresentação e a gente vai abrir para alguns minutinhos aí de perguntas, tá? Com essa foto aqui. Essa foto é retirada lá de um cemitério ali em São Paulo. E ele fala assim, ó, nós que aqui estamos, por vós esperamos. Tá? Eu vou contar uma parábola aqui que vai fazer muito sentido para as pessoas. Uma vez, o diabo ele estava entediado, porque o número de pessoas que estavam indo para o inferno diminuiu muito. Tá? E o diabo fez uma reunião com todos os funcionários, os outros diabinhos, diabos estagiários, chamou todo mundo e falou assim, gente, a gente tem que melhorar isso aqui. Por quê? A gente diminuiu muito o número de pessoas que estão vindo aqui para o inferno. Eu queria a opinião de vocês, o que a gente pode fazer? E aí um diabo mais antigo lá levantou a mão e falou assim, olha, a gente podia fazer as pessoas se importar mais com dinheiro. Por quê? Aí a pessoa ia trabalhar, e só ia trabalhar, não ia pensar na saúde, não ia pensar na família, né? E aí, um belo dia, ele ia ver que a vida passou, que ele ficou doente, morreu e não fez nada de bom e veio parar aqui. Falou, ó, boa ideia. Alguém mais tem alguma sugestão? Aí o outro falou assim, bom, por que a gente não faz... um outro diabo falou assim, por que a gente não faz as pessoas se odiarem mais, né? Porque assim, vai começar a ter guerra, um vai matar o outro, a raiva vai ter, né? As pessoas vão se odiar, um vai acabar matando o outro, isso vai vir um monte de gente para cá. Falou, ó, boa ideia, vamos implementar isso aí. E aí um diabinho estagiário falou assim, pediu a licença, levantou a mão, e aí o diabo falou, ó, o que você quer, né? Menosprezando o diabinho. Falou, não, eu queria dar minha opinião. Aí o diabo falou, então dê sua opinião. Falou, por que a gente não bota na cabeça de cada ser humano a imortalidade? Assim, todo mundo vai achar que o pai vai morrer antes, que o filho vai morrer antes, que o irmão vai morrer antes. E quando a pessoa vê, o ano passou, a vida dele passou, ele só trabalhou, né? Não cuidou da saúde, ele vai vir parar aqui. Falou, boa ideia. E Deus colocou na cabeça de cada um da gente, né, esse pensamento da imortalidade. Quem aqui acha que vai morrer? Todo mundo sabe que vai morrer, mas ninguém acha que vai morrer amanhã. Então, a gente procrastina a nossa saúde, come tudo que dá vontade, porque isso daí é prazeroso, é o prazer imediato, esquece de cuidar do bem maior, que é a saúde, porque nenhum dinheiro vai trazer de volta um coração infartado, ou um cérebro sequelado de um AVC, ou um câncer que você teve que arrancar metade do seu órgão, metade do seu intestino. Você acha que você vai ter qualidade de vida depois que acontecer um evento? E as pessoas ficam buscando isso. Em vez de fazer coisas para melhorar a saúde e evitar que apareça, fica fazendo check-up todo ano. Então, o biohacking é justamente isso. É você melhorar a sua saúde, ver os pontos fracos, trabalhar, mesmo que você precise de alguns artifícios como a nanotecnologia da Science Life. Então, é importante vocês cuidarem da saúde. Eu espero que essa apresentação aqui tenha abrido um pouco a consciência de vocês para o que vocês estão oferecendo. Vocês não estão oferecendo um produto. O valor que isso traz é muito maior do que o preço que as pessoas estão pagando. Vocês vão falar, mas a tríade da saúde é caro, o Genolife é caro. Experimenta ficar doente para você ver quanto que você vai pagar, né? E nem sempre vai te trazer a qualidade de vida que muitos desses nutracêuticos, que esses suplementos vêm trazendo. Tá bom? Eu vou tirar aqui o compartilhamento. Certo, pessoal? Bom, e eu fico aí à disposição, Hector. Eu acho que a lição... Ó, Que aula, doutor. Que aula maravilhosa. Fantástica. imagina. Tem duas perguntas bem importantes aqui, doutor. Se a pessoa não tem nenhum problema de hipertensão cardíaco, também é necessário tomar o CardioLife? Se ela tem algum sintoma,
tá? Como fadiga, cansaço. O Cardiolife não vai ter benefício só para o coração, tá? Porque lembra que eu falei do neurônio, né? Que o neurônio consome muito ATP. Então, assim, para dar mais energia e disposição, o Cardiolife funciona tanto para neurônio, também são complementares, tá? O que a doutora Maíta com a Eugéia desenvolveu, né? O que eu desenvolvi, está tudo complementando um ao outro, tá? Então, ajuda Legal. bastante, sim, tá? A outra pergunta... Não espere, né, os sintomas virem, a doença aparecer para querer tratar. Trate antes que isso apareça, né? A outra na sequência é como se toma o Cardiolife? É um por dia? Quanto tempo se toma? Uma vez por dia, tá? Pode tomar de manhã ou à tarde, não tem um horário. Assim, o ideal é tomar durante o dia, logo depois que acordar, que ele já ajuda aí no ganho de energia, né? Por quanto tempo? Sempre? Olha, O corpo não ó, vicia? não vicia, tá? Você pode parar a hora que você quiser. Ó, eu sugiro assim, ó, é uma coisa que eu faço na minha vida. Quem me acompanha aí nas redes sociais, né, vê que tudo que eu prescrevo, eu uso para mim. Então, assim, os homeopáticos que eu prescrevo, né, os suplementos que eu prescrevo, tá, os detox que eu faço, os antiparasitários que eu faço, tudo eu uso em mim antes de oferecer para os outros. Por quê? Como que você vai oferecer alguma coisa para alguém se você não sabe nenhum gosto, não sabe os efeitos que aquilo tem? Quando você testa em você, fica uma coisa muito mais verdadeira quando você passa para alguém. Nossa, ó, eu tomei isso aqui, realmente isso aqui melhorou minha disposição, minha energia. Experimenta, faz uso, entendeu? Então, assim, testa antes de você. O biohacking, esse termo que a gente tem que começar a usar agora, pessoal, é isso, é testar as coisas em você. Isso aqui, é claro, eu não estou falando para você testar nenhum medicamento. Isso são Sim, sim. suplementos de venda livre, tá? Que ou quase zero de efeitos colaterais. Se tiver efeito colateral, pessoal, pode ter certeza, é porque tem algum medicamento fazendo interação com os suplementos, porque suplemento é coisa da natureza, é coisa que você tem na natureza. Quando você entra com um medicamento ele é sintetizado, ele tem patente, por isso que tem vantagens de você vender um medicamento. Só que quando na natureza, quando você bloqueia uma via, você causa uma reação em cascata que você começa a ter vários efeitos colaterais. Os efeitos colaterais de qualquer medicamento é porque você está bloqueando uma via natural do seu corpo que está desregulada. Mas está desregulada por quê? Pelo estilo de vida, entendeu? Então, o Cardiolife, o medicamento a tríade, ela tenta reequilibrar isso. Mas isso, eu vou tomar para o resto da vida? Não, isso daí vai te ajudar a melhorar a qualidade de vida. Mas se você não mudar a sua alimentação, se você não começar a dormir melhor, fazer uma higiene do sono, se você não começar a fazer coisas naturais, tá? Aí você só está trocando o remédio por suplemento, entendeu? Então, assim, isso daí é uma coisa para ajudar. Isso não pode ser uma muleta, tá? Isso daí não pode ser uma bengala, desculpa. Perfeito. Isso daí tem que ser uma muleta para dar o suporte enquanto você está nessa mudança do seu estilo de vida. O que eu mostrei Voltando ao aqui treinamento, não adianta ser consciente e incompetente. se você não mudar seu estilo de vida, pessoal, isso aí vai melhorar os sintomas? Vai. Mas isso não é garantia que você não vai ter nenhum problema se você não mudar. Você viu ali quanto que a atividade física reduz o risco de você morrer? Não tem nada na indústria que faça tanto bem quanto a atividade física. Então, o que a gente propôs aqui é melhorar sua saúde mental, melhorar seu intestino, que é a fonte de energia, que é onde você vai captar toda a sua energia, dar mais energia e disposição e antioxidar você para evitar o envelhecimento precoce, mas isso tudo são ferramentas que você vai utilizar no processo de mudança. Entendeu? Vocês estão num processo de mudança e não numa coisa assim milagrosa que vai salvar a sua vida e você pode continuar do jeito que você está, comendo seu hambúrguer, comendo pão todo dia de manhã. Não é isso, tá? É uma ferramenta que vai auxiliar você nesse processo de mudança. Perfeito. Aí uma última pergunta aqui. Minha mãe toma medicamento para pressão. Ela pode tomar o suplemento?
Pode tomar o suplemento. O que ela tem que ficar de olho é o quê? Porque como esse Cardiolife e os outros medicamentos vão melhorar um monte de via metabólica, vão antioxidar, vai aumentar a produção do óxido nítrico. O óxido nítrico, para vocês entenderem, pessoal, é um gás que é produzido pelo nosso vaso sanguíneo. A função do óxido nítrico é fazer isso aqui, ó, o vaso está assim, é dilatar o vaso sanguíneo e, consequentemente, baixar a pressão. Porque a causa que levou você a ficar hipertenso, você não nasceu hipertenso, você desenvolveu uma pressão alta. É o quê? É o vaso sanguíneo que ele era elástico, toda hora que sua pressão subia, ele dilatava. Ele amortecia aquela pressão e sua pressão baixava. Agora, o seu vaso está ficando mais rígido. Então, você perdeu aquele óxido nítrico que faz a vasodilatação e vasoconstrição. Entendeu? Então, quando você recupera a produção do óxido nítrico e você tomando medicamento, a tendência é a pressão começar a baixar. Você começou a ficar mais sonolento, viu que a pressão está baixando, aí você vai procurar seu médico para ele fazer o desmame desse medicamento. Coisa que ele vai achar a coisa mais estranha no mundo, porque a maioria das vezes, quando você vai no seu médico, você está tendo que aumentar, você nunca vai para diminuir, entendeu? Mas o biohacking é isso, é você ser responsável pela sua saúde, é você querer melhorar. Não adianta jogar isso na minha mão, entendeu? O meu paciente, quando chega lá no consultório, 1 hora de consulta, eu não jogo eu não sou responsável por ele. A primeira coisa que eu falo é uma responsabilidade compartilhada, mas se ele não fizer a parte dele, só está jogando dinheiro fora, entendeu? Então, assim, é uma mudança de consciência que vocês da rede aqui têm que ter, entendeu? Mais do que vender um produto, vocês estão vendendo valor, vocês estão passando valor para a pessoa, né? O valor não tem preço, porque o que vocês vão passar de melhora de qualidade de vida, quantos relatos vocês têm visto aí com o Genolife, vocês vão começar a ver com a tríade da saúde também, tá? Perfeito, doutor. Perfeito. Aí já estouramos seu horário aqui. É sensacional. Vamos já programar depois, logo mais, bater um papo com o senhor para a gente programar um próximo treinamento desse. Vamos passar aí os médicos aí nas próximas semanas. E aí a gente volta. E eu, no particular, depois eu vou conversar num outro momento com o senhor para a gente criar vídeos também no canal que a gente vai colocar da Science Life. Amanhã a gente começa aí uma novidade para a rede aí. A gente alugou uma sala de podcast para poder fazer os negócios, uns vídeos, para poder colocar nas redes sociais da empresa e viralizar esse tipo de conteúdo que precisa estar aberto a todo mundo para que essas pessoas conheçam, saibam do que o senhor apresentou agora e de que nós temos uma ferramenta que pode ajudar a pessoa a ter uma melhor qualidade de vida. Com certeza, Hector. Então, assim, eu deixo aí só o convite para quem quiser, né? Tem a minha rede social lá que eu uso mais, que é o Instagram, é o Rafael com PH Osugue, O-S-U-G-U-E, vou deixar escrito aqui, Isso. _ cardio, tá? E lá eu dou várias dicas também, que às vezes aqui não dá conta, né, de dar toda a informação, tá? E, assim, o recado final que eu queria deixar, Hector, para todo mundo aí que vai dormir agora, né, o pessoal que está no Brasil que vai dormir agora, é isso, que reflita um pouco no que a gente conversou aqui, tá? Que reflita um pouco, assim, no que vocês querem passar para o seu filho, para a sua esposa. A gente não muda na fala, a gente muda no exemplo. Quando os seus amigos, quando os seus parentes começar a ver a mudança que vocês estão tendo, eles vão falar, a primeira coisa que eles vão falar assim, você está doente? Entendeu? Porque é a primeira coisa que eu ouvi, né? Quando você começa a emagrecer, a diminuir gordura, que é só o estereótipo. Mas, assim, isso é importante. Numa outra aula, a gente vai falar mais um pouco sobre o adoecimento, sobre outras coisas, como o câncer, e como isso pode influenciar usando algumas coisas que ajudam também. Mas é aquilo, é a mudança da consciência. A semente está plantada, cada um vai colher no momento certo agora, né? Perfeito, doutor. Já convido todo mundo para seguir o canal do doutor, marca ele e a Science Life no Instagram para a gente poder viralizar esse conteúdo fantástico aí que ele passou para a gente. Doutor, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela sua aula. Isso aqui foi uma aula de faculdade, assim, nível
realmente Eu fiz coisa com todo grande. carinho aí de você, para vocês, para nossa família aí, Science Life, né? Bom? Perfeito. Boa Então noite, tá, pessoal. Boa gente. noite a todos. Um Boa noite, abraço. doutor. Até a próxima. Obrigado a Rede, todos. me chamem aí que a gente vai passar informações do podcast a partir de amanhã. Fechado. Obrigado, doutor. Boa noite, pessoal.